A gente mergulha a fundo em uma das passagens mais brutais e complexas do livro de Gênesis, a história de Diná. É um conto bem antigo, sabe? Sobre honra, sobre traição e sobre uma vingança tão terrível que as consequências dela acabaram ecoando por gerações. E essa história toda nos força a encarar uma pergunta central. Afinal, qual é o preço da honra? E até onde se pode ir para defendê-la? É bom ter essa questão em mente, porque ela vai, de certa forma, assombrar cada momento do que está por vir. Então, vamos nos situar. O cenário é a antiga terra de Canaã, um lugar com várias tribos, várias cidades-estado. E é bem nesse cenário que a família de Jacó, que era recém-chegada na área, vai ter um encontro que mudará seu destino para sempre. E assim, a gente chega ao primeiro ato da história, um ato de violência. Tudo começa com uma visita que tinha tudo para ser inocente, mas que acaba se transformando no estopim de uma tragédia. Para a gente entender bem o que acontece, precisamos saber quem é quem aqui. Temos a Diná, a filha de Jacó e Lia. Aí vem Siquém, o príncipe da região. Depois, Jacó, o patriarca da família. E, de forma crucial, os filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi, irmãos de sangue de Diná. É a fúria deles que vai selar o destino de uma cidade inteira. A história começa de um jeito bem abrupto. Diná, curiosa sobre as novas vizinhas, sai para conhecer as mulheres do lugar. E é nesse momento que Siquém, o herdeiro do poder local, comete um ato de violência contra ela. O texto é bem direto, sabe? Não deixa dúvidas sobre a brutalidade do que aconteceu. E então, a narrativa toma um rumo, bem, inesperado. Depois do ato violento, Siquém parece desenvolver um tipo de afeição por Diná. E ele tenta reparar o crime do único jeito que conhecia, propondo um casamento. É uma tentativa de transformar a brutalidade em uma união legítima, mas as coisas não seriam tão simples assim. Essa proposta de casamento dá o pontapé inicial para a segunda parte da história, um pacto enganoso. O que parecia uma negociação para selar a paz era, na verdade, o começo de uma vingança friamente calculada. A reação dos irmãos de Diná é visceral. Para eles não tem proposta de casamento. O que eles enxergam é uma coisa vergonhosa, uma mancha na honra de toda a família. A tristeza se mistura com uma fúria que vai ditar todas as suas próximas ações. E aqui a gente vê um contraste gritante. De um lado, Siquém, desesperado, oferecendo qualquer preço material. Do outro, os irmãos fazem uma exigência extrema e super incomum, que todos os homens da cidade passem pelo ritual da circuncisão, que era o sinal da aliança da família deles com Deus. E aqui está o pulo do gato. A proposta não era sincera. De jeito nenhum. O texto bíblico é explícito. Diz que eles agiram com engano. A circuncisão não era uma condição para a união, mas uma armadilha, uma estratégia para deixar a cidade inteira vulnerável. Para convencer o povo da cidade, Amor e Siquém não falam de honra ou amor. O papo é sobre ganho material. Eles apresentam a aliança como se fosse um ótimo negócio, uma forma de absorver a riqueza do clã de Jacó. O argumento é puramente pragmático. E o argumento funciona. A promessa de prosperidade fala mais alto. Todos os homens da cidade concordam com o pacto e se submetem ao doloroso ritual, ficando completamente vulneráveis e sem a menor ideia do perigo que estava por vir. O pacto foi selado, e com ele, o destino da cidade. A gente entra agora na terceira parte, a queda de uma cidade. A vingança, planejada em segredo, está prestes a ser executada com uma brutalidade chocante. Essa linha do tempo mostra a precisão calculada da vingança. Os irmãos esperam até o terceiro dia, que era o momento em que a dor e a febre da circuncisão estariam no auge. Eles sabiam que, assim, não haveria nenhuma resistência. E a execução é implacável. Simeão e Levi, os irmãos de sangue de Diná, lideram o ataque. Eles entram na cidade, que não suspeitava de nada, e massacram todos os homens, que estavam incapacitados pela dor. E a carnificina é só o começo. Com os homens mortos, a cidade está indefesa. Simeão e Levi resgatam Diná, e então os outros filhos de Jacó se juntam para saquear tudo. Levam riqueza, gado e, numa espiral de violência, capturam as mulheres e as crianças. A vingança por uma mulher resultou na subjugação de todas as outras. E
E qual é a justificativa para um ato desses? Essa única pergunta retórica, carregada de fúria. Para Simeão e Levi, a ofensa a Diná não foi só um crime contra uma pessoa, mas uma profanação da honra da família. Na visão deles, a resposta violenta não foi excessiva, foi necessária. Mas enquanto os filhos acham que restauraram a honra, o pai deles, Jacó, vê algo completamente diferente. E aqui a gente entra na parte final da história: o medo de um pai e as consequências da vingança. A reação de Jacó não tem nada a ver com honra, mas com sobrevivência. Ele está aterrorizado. Ele entende que o massacre de uma cidade inteira não vai passar batido. Seus filhos não apenas se vingaram, eles colocaram todo o clã em perigo mortal de retaliação. E aqui o conflito central da história fica escancarado. De um lado, os filhos, focados na honra e na vingança. Do outro, o pai, focado na sobrevivência, no medo da retaliação. São duas visões de mundo completamente irreconciliáveis, batendo de frente dentro da mesma família. E o mais impressionante é que a narrativa simplesmente para aqui. Não tem uma lição de moral explícita, nem uma conclusão clara. Fica só uma família fraturada, o eco da violência que acabou de acontecer e um futuro completamente incerto. O que nos deixa com essa pergunta final. As ações dos irmãos foram um ato de justiça pela irmã, ou eles simplesmente perpetuaram um ciclo de violência, respondendo a uma atrocidade com outra ainda maior? A história não oferece uma resposta fácil e nos deixa ponderando sobre sistemas tão complexos até hoje.